Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira aula de 2026 do Instituto Gradiva de Psicanálise. Aos que chegam agora e aos que nos visitam nessa noite, é uma alegria para a gente receber vocês. A aula aberta é uma atividade em que professores e supervisores de Gradiva apresentam um tema de relevância para a nossa comunidade. Trata-se de um espaço privilegiado de encontro, no qual o Instituto se reúne e se fortalece nas trocas de saber e nas transferências de trabalho que nos constituem. Hoje teremos a satisfação de escutar Andréia Tavares e Márcia Infante nas funções de apresentação e debate, respectivamente. Esse diálogo nos interessa, por isso trazemos duas professoras e supervisoras, porque faz ressoar o que é dito e anima a conversação que desejamos sustentar com vocês ao longo dessa noite. A gente quer que, após a apresentação, debate, que vocês possam estar contribuindo com as questões de vocês, que vocês se façam presentes. André intitula essa aula aberta com uma pergunta de Lacan dirigida aos analistas. O que fazemos quando fazemos análise? Não se trata de uma pergunta simples, pois ela toca a questão, aquilo que fundamenta a psicanálise e a distingue de outras práticas terapêuticas. Ao me deter sobre a questão, ao receber a questão como título dessa aula, eu a desdobrei em dois tempos. A primeira parte, o que nós, a primeira parte é o que fazemos, Então, o que nós, analistas, fazemos, E a segunda parte, quando fazemos análise, Quando, de fato, fazemos análise. Essa escansão permite indicar, desde o início, que a simples relação entre analista, praticante, e analisante, paciente, não garante que haja análise. Para que uma análise aconteça, outros elementos precisam estar em jogo. Porque esse tema é especial, especialmente cara Gradiva, é especial aqui para nós. E por que fizemos desse tema uma aula aberta? Porque nosso instituto se orienta pelo tripé da formação do analista, tal como formulado por Freud. Para aqueles que praticam psicanálise em nossa clínica social, é condição estar em análise, participar de um espaço de supervisão, que aqui a gente chama conversação clínica, e integrar, ao menos, um grupo de estudo. Queria trazer uns dados a vocês. Atualmente, supervisionamos 110 praticantes, distribuídos em 11 grupos de conversação clínica, e 170 alunos frequentam os 8 grupos de supervisão oferecidos nesse semestre. Em consonância com o ensinamento de Lacan, especialmente ao criticar o modelo das análises didáticas institucionalizadas, o terceiro apoio do tripé, a análise pessoal do praticante, não é realizado pelo Instituto Gradiva. Essa análise se dá a partir da transferência que cada um estabelece em seu próprio percurso de vida, acadêmico ou profissional, junto a um analista de sua escolha. Gradiva preserva, assim, que o processo clínico de seus praticantes não se converta em padronização burocrática nem instrumento de conformidade institucional. Como Andréia Tavares vai nos ensinar hoje, vai conversar conosco nessa noite, o que se aprende daquilo que se ensina em psicanálise depende de uma relação subjetivada com a própria psicanálise. E isso só é possível quando alguém se coloca em análise, com seu inconsciente, seus sintomas, suas fantasias, seu modo singular de uso. É essa experiência que pode sustentar o desejo do analista em uma escuta ética e responsável, advertida da intromissão sempre possível da pessoa do analista em sua função. Afinal, como nos lembra o Freud, Lacan retoma isso, mas como nos lembra Freud, um analista só pode conduzir
uma análise até onde foi a sua própria experiência analítica. Com essa introdução, eu desejo a todos uma excelente noite de trabalho. Eu conto com a participação de vocês após a apresentação e o debate. Eu passo a palavra agora a Andréia Tavares. Obrigada, Angélica. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, participando e abrindo essa aula aberta, né, em Gradiva. O ano começou, né? Passou o carnaval e o ano começou. Estamos aqui, vamos ao trabalho, né? Quero agradecer, né, também a Angélica pelo acolhimento do título, né, que quando a gente conversou, eu falei um pouco, né, de que achava importante, né, introduzir esse assunto em Gradiva, né, a Angélica acolheu, né. Quero agradecer a Márcia Infante, né, também pela acolhida, né, a função aí de debatedora e para estar comigo aqui nesse lugar, né, e a todos vocês que estão aqui presentes, né, espero que a gente tenha uma noite legal e que a gente possa reverberar esse texto, né, que isso reverbere em vocês, que a gente possa ter uma aula aberta bacana. Então, eu preparei, né, preparei um texto, né, onde intitulei, né, o que fazemos quando fazemos análise, né, e eu vou localizar para vocês aonde essa formulação, né, aonde essa questão está em Lacan, mas eu vou trazer, né, como uma epígrafe, né, aqui, né, uma outra fala do Lacan, no seminário 11, né, que ele vai dizer o seguinte: a arte de escutar equivale quase a de bem dizer. Né? A gente vai voltar a isso. Né? Então, Lacan dedica, né, o seminário 1, né, seminário do ano 53, 54, né, a comentar os escritos técnicos de Freud, fazendo a seguinte observação: por onde percorremos a teorização freudiana, vamos nos deparar com indicações técnicas. No entanto, entre os analistas, não existe, talvez, um único analista que tenha, no fundo, a mesma ideia que qualquer outro dos seus contemporâneos a respeito daquilo que se faz, daquilo que se visa, daquilo a que se obtém e daquilo que se trata, numa análise. E isso nos faz pensar, né, que a técnica em psicanálise não assegura o manejo clínico. Né, e é por essa via, né, que Lacan segue interrogando os analistas. O que fazemos quando fazemos análise? Né, então, essa frase está lá no seminário 1, no primeiro capítulo. Essa pergunta, né, toca duas faces de uma mesma moeda, pois também nos interroga, né, como a Angélica trouxe, no lugar de analista e de analisante. Né? Então, essa questão será o norte daquilo que me interrogou, né, em minha prática clínica, no meu ensino e na supervisão em Gradiva. Então, eu vou trazer, né, para início de conversa, né, dois recortes, né, um do percurso de Freud e outro de Lacan, né, que na minha leitura fazem uma certa conexão com aquilo que a gente vai conversar hoje. Tá? Então, vamos lá. Desde muito cedo, Freud percebeu que havia algo obscuro sustentando o sintoma. Ele nos conta uma experiência que se passou junto a seu círculo de amigos e mestres, quando estava às voltas com a questão da etiologia das neuroses em torno de 1897, cuja hipótese, né, revelava-se na incidência da sexualidade na causa dos sintomas. Né? Então, no texto, né, A História do Movimento Psicanalítico, em 1914, né, e eu sugiro que vocês leiam também esse primeiro capítulo, que é muito interessante, né, eu não desenvolvi ele todo aqui, mas eu pensei aquilo que me interessava, né. Então, né, nesse texto, né, da História do Movimento Psicanalítico, Freud comentava suas questões ligadas à autoria da psicanálise.
e relata o retorno de uma lembrança recalcada. Ele diz: um belo dia vieram à minha mente certas lembranças que perturbaram meus pensamentos, mas que proporcionaram um insight valioso sobre os processos mentais. Então, nesse pensamento, Freud se dá conta, né, que ele escutara algo, né, de 3 homens que tinham sido muito importantes para ele, né, os seus mestres, né, portanto, homens que tinham um lugar especial para ele, né, Breuer, Charcot e Krobach, e eles haviam, né, justamente, falado algo para Freud, né, então Freud escutara algo desses 3 homens, né, que eles próprios desconheciam, né? E esse é o ponto que eu quero destacar, né, porque Freud reconhece que recalcou, né, o que havia escutado. No entanto, essas falas retornaram, né, como lembrança a partir de um pensamento intrusivo, né, muito tempo depois, mas o mais importante desse relato, né, é o efeito de transmissão operado sem o saber daqueles que proferiram, né, as suas falas, né, e, portanto, desconheciam completamente o alcance delas, né. E Freud só pôde fazer essa leitura, né, um tempo depois, né, e isso nos instrui, né, porque que é importante, né, que a transmissão psicanalítica, né, que nos interessa, ela passa por uma via que leva em conta o insabido do inconsciente, né, ela leva em conta um saber que não se sabe, né, um saber que, antemão, desconhecemos, né, e nos interroga. Quanto a Lacan, ao longo, né, do seu extenso percurso, ele sugeriu algumas vezes que os analistas fizessem um retorno a Freud, né, um retorno ao texto de Freud, diante do que Lacan considerava um desvio teórico no ensino e na transmissão da psicanálise. Ele apontava que o essencial da teoria psicanalítica, né, lacaniana, estava em Freud, estava lá, né, na letra freudiana. Lacan fundou 2 escolas de psicanálise em Paris, né, e jamais renunciou à causa freudiana, representada na nomeação das suas escolas. Escola Freudiana de Paris, fundada em 64, né, após sua saída da IPA, e a Escola da Causa Freudiana, em 81. Lacan insiste, né, no significante freudiano, né, e essa é uma marca inegociável para ele, né? E ele dirá mais tarde, né, que quanto à nomeação lacaniana, né, ela pode servir para aqueles que seguem o seu ensino, né, mas ele, Lacan, é freudiano. Então, em seu retorno a Freud, Lacan insiste que era preciso saber ler, pois estava lá, no texto, na letra de Freud, mesmo que Freud não tivesse abordado textualmente. Então, retornar à letra é retornar não só ao rigor teórico, né, à ética regida por aquilo que não se ensina, mas pelo que se transmite como leitura, pois o analista lê. Né, e a gente vai voltar a isso. Vou dar desenvolvimento, né, e depois a gente vai voltar a isso. Em psicanálise, há uma distinção entre ensinar e transmitir. E ao levarmos em conta o ensino teórico da psicanálise, temos a clara noção de que o texto abordado será sempre único a partir daquele que o escreve e o lê. Então, no ensino, cada um vai lê-lo a partir da sua própria implicação, né, da sua própria tela e seu próprio tempo. E isso nos remete a pensar que construir uma relação subjetivada com os conceitos psicanalíticos passa por sustentar a experiência na própria pele, na própria carne, ou seja, na relação com a linguagem, na medida em que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Portanto, faço referência aqui aos efeitos de elaboração e subjetivação, né, de uma análise. Uma relação subjetivada com os conceitos psicanalíticos inclui, de algum modo,
que se coloque algo de si, como nos diz Lacan. E nos faz lembrar que o saber teórico em psicanálise não é um saber cumulativo, não é um saber desatrelado da experiência clínica. Alguém que leu a obra de Freud sem ter feito análise não terá a dimensão do vivido pela experiência de colocar seu próprio inconsciente em causa. Né? Então, repito, como nos diz Lacan, de colocar algo de si. Lacan, ao comentar sobre sua posição do lugar de fala nos seus seminários, dizia que falava da posição de analisante, posição permeada pela construção de um saber orientado por sua divisão subjetiva, ou seja, por um saber que lhe interrogava na transferência de trabalho. Portanto, no ensino, ele não falava, né, ele não estava na posição de analista, muito menos de mestre do saber. Ele falava do lugar de ensinante, né, dividido por uma questão ao endereçar sua elaboração àqueles que acompanhavam o seu ensino causado por uma relação subjetivada com a teoria, né, portanto, de um sujeito atravessado pelo saber. Na clínica, essa distinção também se sustenta, pois o analista não ensina, não opera como mestre, né, porque não está do lado daquele que sabe. Né, o que move o trabalho orientado pela transferência, na sustentação do desejo do analista, é o não saber, na inclusão da falta como operador na causa de desejo. Uma das questões abordadas por Lacan traduz-se por essa pergunta: a psicanálise, o que ela nos ensina? Como ensiná-la? Sigo nossa conversa trazendo uma outra questão. Qual é o produto de uma análise? Um analista. Né? Então, isso quer dizer que todo aquele que concluiu sua análise quer se pôr a escutar outros? Não. Né? Mas isso quer dizer que aquele que terminou sua análise, né, passou pela experiência de ter transmutado em discurso algo do seu inconsciente, sabendo-se que há restos. Então, esse que passou por uma análise, né, ele torna-se analista da sua própria experiência com o seu inconsciente. Né? Então, esse sujeito, né, se encontrará advertido, né, sobre o gozo de seu sintoma, né, tendo uma outra experiência no saber fazer com isso. Então, eu quero enfatizar que é ter passado pela experiência com seu próprio inconsciente, né, ou estar sustentando uma análise, né, que lhe dará recursos para escutar outros. Né? Se nem todos que concluíram suas análises se põem a escutar outros, né? No entanto, falamos aqui hoje em gradiva para os que assumem a responsabilidade ao escolherem esse ofício, que não é regulamentado, mas que é orientado pelo tripé da análise pessoal, supervisão, ensino e pela ética, né, que se sustenta como ética do desejo. Então, estar comprometido eticamente, né, pelo desejo do analista passa impreterivelmente, né, pela análise pessoal. A causa analítica é a causa que se dedica o analista ao pagar o preço de seu bem-ser, abdicando do seu ser. O analista causa desejo à custa de se apagar como sujeito, pois ele não pode transmitir ao analisante o saber sobre o inconsciente, nem o saber depositado nas análises que conduz, nem o saber que elaborou em sua própria análise a partir da decifração de seu inconsciente. O que nos leva a incluir que não há saber prévio a ser aplicado em nenhum caso, nem no campo teórico clínico da análise, nem sobre a questão de como se faz um analista, pois é sempre um saber singular a ser produzido. E aqui as questões ligadas à técnica se enlaçam. Né? Se a técnica não encerra as questões ligadas à condução das análises, como pensar o manejo clínico no 1 a 1
na experiência com o inconsciente. Se a técnica não contempla uma abordagem, né, do caso a caso, do 1 a 1, né, jamais podemos supor renunciar ao arcabouço teórico da psicanálise, né, pois se há um saber fazer que escapa, né, ao manejo clínico do 1 a 1, é a escuta que orienta o analista a cada caso. E a teoria é um saber imprescindível do percurso do se fazer analista. Há uma teorização, né, dos casos clínicos na supervisão, né, que a gente pode pensar como um esforço de fazer passar aquilo que escapa, né, de tentar dizer, de colocar em palavras, né, de fazer borda ao indizível. Né? Quando Freud elabora a teorização da metapsicologia freudiana, dando-lhe um lugar, né, simbólico inaugural, né, uma das suas preocupações era sustentar um arranjo teórico que pudesse ser transmitido a outros. No texto Televisão, né, é um texto de 1974, extraído de uma entrevista que o Lacan dá à televisão francesa, ele lança a seguinte formulação. E essa é uma formulação importante, né, porque eu acho que ela conversa com a epígrafe, né? E a formulação é a seguinte: aquele que me interroga também sabe me ler. Essa formulação nos impõe fazermos algumas articulações, né? Pois a escuta é um instrumento privilegiado do ofício do analista. Uma escuta que esteja orientada pela ética da psicanálise, ética do desejo, mas uma escuta orientada ao real, né? Que advém da leitura do sintoma. E essa escuta, ela não é natural, né? Ela precisa ser construída, né, sobre a égide de uma ética muito particular, que se endereça a sustentar o mais singular de cada um, naquilo que comparece, né, nas entrelinhas do dito, que escorrega na linguagem pelo ato falho, xiste e lapso, no desconhecimento que sustenta o sintoma, né, e não se revela senão, né, em extravio pela repetição, nunca de modo direto, linear ou cronológico. Então, falamos de uma escuta, né, que não se localiza no senso comum, né, no sentido habitual que o sujeito dá ao seu sintoma, mas uma escuta que lê o singular de cada um. Aqui já há um avanço. Gente, preciso beber água. E aqui já há um avanço, né, para além da escuta significante, com consequências na clínica, né, na medida em que a escuta ela precisa articular-se, né, com a leitura do que se escuta. Né? Mas que leitura é essa? Podemos dizer que quando falamos, escrevemos um texto que desconhecemos, um texto que foi iniciado pelo outro, um texto que nos foi transmitido sem o consentimento do outro, né? Mas também fomos atingidos, né, pelo que primordialmente não carrega nenhum sentido, né, escrevendo no corpo a relação com o gozo fora de sentido, fora da linguagem. Em análise, a escuta nos remete à leitura desse texto que vem do outro, mas também é o que ressoa, né, desse fora de sentido, né, pelo efeito do que foi lido. Então, as intervenções do analista, elas perpassam a relação entre o que se escuta e o que se lê do que se escreve. Né? Lacan assinalou a relevância do enunciado e da enunciação, ambos no nível do significante, mas aponta, né, o mais além da escuta significante, articulado ao objeto, né, que assinala o desencaixe, né, a não existência da relação sexual. No texto, né, o Ator Dito, né, de 72, que está nos escritos, Lacan propõe a seguinte formulação: que se diga, fique esquecido por trás do que se diz em o que se ouve.
Então, o significante é o que se ouve, mas há algo que fica escondido, esquecido por trás do dito, né? E o que fica esquecido, o que fica escondido, né, é o dizer, né, a intenção pulsional, que sempre se inclui veladamente. O dizer ressoa tanto no analisante quanto no analista, né, a partir dos efeitos da interpretação. E aqui a fala endereçada ao analista ressoa, né, como escrita de gozo. Então, o analista na interpretação opera sobre o efeito do que leu quando escutou. Né? O analista tem, né, por dever ético, né, transmiti-lo ao analisante na interpretação, né, cujo efeito, né, só pode ser verificado no só depois. Então, voltemos, né, ao que sustenta a escuta analítica ao se diferir do senso comum. Né? Conhecemos muito bem a captura, né, na escuta pela via imaginária, ligada ao sentido, ou seja, na indiferenciação, né, entre o eu e o outro. Trata-se aqui da subtração da alteridade, quando na fala do analisante, né, o analista tenta encontrar um certo reflexo da sua própria imagem pela identificação. Então, essa dimensão imaginária, né, do encontro compreensivo, né, da validação e do reconhecimento, né, são armadilhas, né, que obturam a escuta na cristalização de sentidos pré-estabelecidos, né, sem efeito interrogante. Né. A escuta flutuante, né, tal como Freud propõe, né, ela não se detém num ponto fixo, né, pois o além da história, né, ancorada na escuta significante, visa a não correspondência entre significante e significado. Né? Então, a primazia do significante sobre o significado, né, provoca um recuo na significação, né, possibilitando que surja uma pergunta, né, incluindo o sujeito na sua divisão. Né? Lacan vai dizer que o inconsciente se presentifica inicialmente, né, na poltrona do analista. Mas a análise, na medida em que avança, né, ela transfere ao analisante a possibilidade que ele se escute, né, passando da posição de ser interrogado, né, à posição interrogante e leitor do seu próprio texto, do seu sintoma. Então, esse texto singular, né, vai ficando, numa certa medida, sobre sua autoria. Né? No entanto, na condução das análises, algo é esperado do analista, né, que ele interprete, que possa ler naquilo que escuta. Né? Então, retomo a frase do Lacan: aquele que me interroga também sabe me ler. E o que interroga, né, é o real do gozo, né, essa escrita do real do gozo, ressoando no corpo como sintoma. A questão da interpretação, ela situa-se no mais além do estatuto da fala, né, articulada ao sentido, né, e a essa leitura, né, que é fora do sentido. Né? Então, o que se escuta, né, pela via significante é sempre o sentido, né, e o sentido chama sentido, né, inflando o sintoma. Né? A leitura, ela implica em colocar, né, uma certa distância, né, a fala, né, e o sentido que ela vincula, né, a partir de ler, né, a partir da leitura, né, como letra. Então, uma análise, né, levada a um bom termo, ela permite ao analisando tornar-se leitor, né, do seu próprio sintoma, do seu próprio gozo. Né? Não sem o saber fazer com isso que não cessa de se escrever. Né? E por falar em sintoma, a definição fundamental que Lacan propõe é definir o sintoma pelo modo como cada um goza do seu inconsciente, né? tendo sido determinado por ele. Então, nessa definição, né, a noção de sintoma se enlaça ao gozo sem sentido, né? Portanto, toca o real, né? Ao mais difícil de ser abordado na análise. Né?
aquilo que o Jacques Alain Millet vai trabalhar como o osso de uma análise, né? Quer dizer, isso que não se articula, que não cede à decifração significante. Né? Ao final da análise, trata-se de uma travessia, porém, não toda, né? Por revelar que o sintoma, né, não se atravessa, né? Temos que, de alguma maneira, viver com ele, temos que nos haver com ele. Né? Então, retomo a pergunta, né, o que se espera de uma análise? Né? Um analista que esvaziou os lugares onde se sustentava na sua trama neurótica. Né? E eu retomo a pergunta, né? Já concluindo, né, aqui a minha fala para a gente conversar. O que fazemos quando fazemos análise? Né? Sustentamos essa questão como analisante e como analista, porque talvez exista, né, uma certa dimensão dessa questão que precisa se manter, né, nos interrogando, né, e não pode ser respondida, né, pois trata-se sempre de um saber a ser produzido. Né? Obrigada. Vamos conversar agora. Márcia, obrigada, Andréia. Bom te escutar. Boa noite, gente. Primeiro quero agradecer a Angélica por esse espaço, sempre tão rico. Andréia Tavares pelo convite de ser debatedora de um texto tão bonito, né, tão profundo, tão instigante. E a todos vocês que estão aqui. A minha intenção, gente, para fazer esse debate, é ser breve. Angélica, se eu me estender, você me corta, me avisa, porque eu quero fazer valer exatamente tudo isso que a gente está aqui, de alguma forma, tentando uma transmissão, né? Que é justamente o sentido poder surgir a partir do encontro que está aqui. Então, assim, quando eu li o texto da Andréia, né, despertou em mim, primeiro, que eu fiquei 1 ano e meio dando aqui na Gradil o seminário da transferência, então é impossível não me remeter, né, a todo esse estudo. E o que é, assim, muito importante a gente pensar é que o Lacan, ele sempre teve uma preocupação muito especial ao longo da sua obra, né, com a clínica e com a ética. Né? O que é isso? Né? O que é essa ética? É a ética do desejo. Mas o que é exatamente isso? Então, quando a gente vai falar, o que a gente pode transmitir, principalmente para muitos de vocês que estão começando? Então, vamos lá. O Lacan, ele vai resgatar, né, Freud. Resgatar do quê? De um destino, né, que a teoria freudiana foi tomando pelos pós-freudianos. Né? Que destino era esse? É de acreditar, né, que a psicanálise poderia ser algo da ordem adaptativa. Né? Existiria algum lugar, um produto, uma autenticidade, uma revelação, né, um objeto, alguma coisa, né, que o sujeito encontraria, né, e a partir daí alguma cura, né, se daria. Lacan fala, não é disso que a psicanálise se trata. Tanto que ele lança um seminário, que é o seminário 4, se chama A Relação do Objeto, aonde ele fala justamente que na psicanálise não há objeto, não tem um objeto definido. E ele vai a Freud para buscar esses conceitos. Como a Andrea falou, mesmo que Freud não tenha aprofundado ou não tenha falado muitas coisas a respeito, foi Freud que falou. O objeto está perdido para sempre. Né? Quando ele está no texto de pulsão, o Freud diz que a pulsão não tem um objeto dado de antemão. Né? Quando ele vai falar sobre análise terminável e interminável, ele diz que existe um ponto de basta, que desse ponto não tem como a gente ir adiante. Então, o que o Lacan fala? Olha, não há completude. E eu acho que se a minha intenção nesse debate, se eu conseguir transmitir para vocês, que eu acho que a nossa prática, né, uma vez que a gente leia Freud, leia Lacan, a gente aprende, né, que a gente trabalha
sempre pensando na falta. O que cada sujeito faz com essa incompletude? O que cada sujeito tem que se haver com essa realidade, que depois Lacan vem chamar também de não existe relação sexual, com essa falta. E que falta é essa? Né? É a falta que a criança, muito cedo, começa a se deparar. Ela começa a perceber que a mãe não é toda, né? Que a mãe também falta alguma coisa, né? Que a mãe vai e volta, olha o Fordá, do Freud. Né? Então, a criança, ela não tem como alcançar essa completude, né? Esse ideal de que dois possam fazer um. Essa é a verdadeira castração. É aí que a ética se ancora, a ética, inclusive, da nossa prática. Né? Então, cada um do sujeitinho que está para advir vai precisar fazer alguma coisa com essa descoberta. Né? E o Lacan nos diz, olha, tá bom, não alcança o objeto todo, né? Não vai ter essa completude, mas uma fatia dele, cada um pega. Né? Essa fatia, eu estou falando de uma forma bem simples, mas cada fatia é o que ele vem nomear como objeto A. É aquilo do objeto que cada um pode se haver. E aí que é singular, por isso a psicanálise, porque cada um vai construir uma fantasia a partir dessa fatia, dessa parte desse grande outro que cada um pode ter para si, né? E vai construindo a fantasia. Quando o sujeito chega em análise, né, o que ele nos traz? Ele nos traz essa solução que ele deu para essa questão. Só que nessa solução, qual é a posição que o sujeito vem? Ele vem numa posição de objeto. Ele vem numa posição, dentro dessa fantasia, como um sujeito que está demandando amor. Que é isso que a criança faz. Ela, para ser amada, né, ela se coloca numa cena, né, para ser aceita, reconhecida, amada. Né? Então, no processo da análise, né, algo dessa ordem, né, vai ser percorrida. Lacan inicia o Seminário da Transferência pegando o banquete do Platão. Ele se utiliza do banquete do Platão para nos ensinar o que é, da onde ele extrai a posição do analista, que é aonde ele vai o tempo todo depois reincidir. O que é essa posição do analista? O que é a posição do analista? O que é o desejo do analista? Então, tem uma passagem que eu vou super resumir aqui para vocês, que é o discurso do Sócrates, né? Então, o Sócrates era um homem, como todos sabem, um grande pensador, né? Ele bombava na Grécia lá, 500 anos, 400 antes de Cristo, e tinha o Alcebiades, que era como se fosse assim, o gato da época, né? O bonitão, sedutor, conseguia todos, homens, mulheres, homens, todos se apaixonavam por ele. Ele era o garanhão de Tebas, o Alcebiades. E ele ficava insistindo, ele era apaixonado por Sócrates, como muitos eram, né? Mas porque Sócrates portava essa galma, né? Quer dizer, esse tesouro de um conhecimento, de um suposto saber a respeito de tudo. Então, o que acontece? Eles vão fazer um banquete, Alcebiades não estava nessa cena, os pensadores se reúnem para comemorar lá um prêmio que o Agatão recebe, e como uma peça e eles resolvem que não vão beber, eles vão discutir sobre o que é o amor, né? E cada um vai dando os seus posicionamentos. Quando chega na vez de Sócrates, além de tantas outras coisas que ele vem falando sobre o que é o amor, ele diz que o amor só nasce porque existe a falta, né? Sem o desejo de saber, sem o desejo, sem a ignorância, sem a pobreza, sem a falta, não tem amor. Quando o Sócrates acaba um grande discurso, entra Alcebiades bêbado nesse recinto e começa a fazer 1000 declarações para Sócrates. E Sócrates, que já vinha sendo seduzido por Alcebiades e não cedia à sedução de Alcebiades, mesmo gostando dele, né, porque ainda tem essa revelação, ele
na cena ele não cede a esse pedido de amor, né, que o Alcebiades faz. E no momento em que Sócrates não cede, o Alcebiades começa a mudar o seu discurso. E ele passa daquele que demanda amor para aquele que ama. Então, é a partir daí que Lacan vai nos falar. Isso é o lugar do analista. Quer dizer, o lugar do analista seria esse lugar que o Sócrates ocupou nessa cena, né? Ele é suposto saber alguma coisa, né? Mas ele não responde como aquele que sabe. E isso vai permitir que, no caso, analisando, faça esse deslocamento de um lugar, esse lugar de quem demanda amor para um lugar de quem ama, seria do lugar de objeto para o lugar de sujeito. Tem uma frase muito interessante que eu recortei, um livro que eu super indico para vocês, que se chama Lacan, o Grande Freudiano, que é do Marco Antônio Coutinho Jorge e da Nadia Paulo Ferreira, e tem um subitem que eles botam assim: a interpretação vem do grande outro, né? E aí é muito interessante como eles vão desenvolvendo essa ideia, que é isso, o sujeito que chega em análise, ele já chega interpretado, ele já chega um sentido dado pelo grande outro. Então, não cabe ao analista entupir aquele sujeito, né, de outros sentidos, né? A interpretação do analista será muito mais pela via de uma pontuação de interrogações, interrogações, interjeições, reticências, né, algumas colocações, né, que vão permitir que haja um enxugamento desse sentido prévio que cada pessoa chega na análise, né? O Freud, ele fala também sobre que o trabalho do analista é o trabalho de um escultor. E ele faz uma analogia com o trabalho do pintor. O pintor, você tem aquela tela, tá, e o pintor vai formando uma imagem a partir de pinceladas que ele vai colocando, né? E ele fala, não, o analista lacaniano, né, não é isso que o analista deve fazer. Ele deve fazer como escultor, ele ir tirando o excesso para que uma imagem que já está contida lá possa emergir, né? Então, eu acho assim, o que eu queria levantar de bola aqui, para a gente poder conversar, né, é sobre exatamente essa questão, né, dessa falta, né, desse lugar do analista, né, que a Denise Maurano chama, o lugar do analista é um lugar dessubjetivado, né? Quando o Lacan fala da ética do desejo, ele diz que o desejo do analista é estar num lugar, não é que ele não sinta, ele sente, mas ele não vai atuar esse sentimento. Ele pode até sentir raiva, mas ele não vai brigar com o paciente, ele não vai jogar o paciente pela janela, ele não vai fazer esse tipo de coisa, né? Ele vai trabalhar a partir desse lugar, né? Mas ele precisa está dessubjetivado para que esses sentidos que o outro vem trazendo da sua história possam aparecer ali na cena, né? E aí, cada um saber fazer com o seu sintoma, né? Esse bem dizer, né, que a Andréia traz, né, é como se fosse assim, a ética da psicanálise está centrada, né, no bem dizer o sintoma. O que é bem dizer o sintoma? É trazer o que é da ordem do sofrimento e da dor, né, para o regime da palavra. Isso é a simbolização, né, incluindo aí, obviamente, a passagem pelo real, e isso precisa ser aprendido, né, e a gente aprende isso na nossa análise, e eu acho que muito, né, na transmissão que eu faço aqui para vocês, o que é possível, né, é no sentido de que a falta, como cada sujeito lida com essa falta primordial, né, que é você, diante de um caos da existência, né, você encontrar algum tipo de solução. Isso é que cabe para cada sujeito. E é isso que cada um traz para a gente,
né? Que a gente vai nesse enxugamento, nessa escultura, né? Nesse tirar o excesso, o que vai surgindo? Vai surgindo a angústia da castração, a angústia da incompletude, a angústia do não sei que nos habita, né? Então, eu fecharia com uma fala que também está nesse livro do Marco Antônio e da Nádia, que vai muito ao encontro do que a Andréa falou, e que é desse sentido que o Lacan diz que quando ele está dando aula, ele está também nesse lugar de que fala a partir do que lhe falta, né? Então, ele diz assim, Lacan, né, o Marco Antônio e a Nádia, Lacan afirma que em seus seminários ele fala na posição de analisando e não de analista. Assim como o analisando, fala a partir de uma questão que o acossa, o aflige e o faz trabalhar. O psicanalista, em seu ato de ensino, põe à prova seu saber a partir da posição de analisando. O analista, quando ensina, se depara com o que não sabe e achava que sabia, assim como o que sabe e não sabia que sabia. É somente através da fala que o sujeito pode ter acesso à dimensão do inconsciente. O analista também está submetido a essa dimensão da fala, que é a dimensão da fenda, destino inexorável de todo sujeito. Então, agora, passo a palavra a vocês, para que a gente possa, então, a partir, né, desse não sei, né, que a gente possa construir, né, saberes que a gente não sabia, ou descobrir que a gente sabia coisas que a gente não sabia que sabia, né? Então, essa seria a minha contribuição aí ao debate. Obrigada, Márcia. Naira? Bem, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Prazer imenso ouvir a Andréa. Foi muito, muito agradável ouvir. Quero só agradecer muito. E eu queria... Algumas coisas me chamaram a atenção, que a Andréa trouxe, que para mim são muito... Achei bastante interessante, né? Começando pelo título que ela traz, falando sobre esse ofício, que é o nosso ofício de analista, de todos nós aqui, né? Que são questões pertinentes. E no título, né? A partir do título, a sensação que eu tive é que você desloca o debate da técnica, entendida como um conjunto de procedimentos, para o campo da ética e da epistemologia, dessa prática analítica. Achei muito legal você ter trazido isso. Você também traz algo também que, para mim, foi muito importante, né? Que é a questão do insabido do inconsciente, que enfatiza aquilo que, para mim, é mais comum aos meus ouvidos, que é o só depois freudiano, e a dimensão não intencional da transmissão, né? Sim. Você traz uma outra questão que eu também achei bastante importante, onde você traz a questão da formação do analista menos como uma aquisição de conhecimento e mais como um efeito de uma experiência subjetiva. Você fala da teoria como orientação, mas nunca como algo que se torna um protocolo. Achei muito legal isso para a gente, para esse grupo que está aqui, esse grupo que está se formando, né? E você começa falando, né, sobre a psicanálise. A psicanálise é um ofício, falou-se algumas vezes do ofício, a psicanálise é um ofício, e eu acho muito legal que a gente entenda, né, o que é um ofício. O ofício é a gente saber fazer o que a gente aprende com o outro, mas passa a fazer de uma forma singular. A gente precisa desse outro, esse outro nos ensina, mas é diferente de um conhecimento teórico. Eu gosto muito da representação de um carpinteiro. O carpinteiro aprende a ser carpinteiro com o outro, mas ele vai fazer a sua moda.
E eu acho que é isso que a psicanálise faz. Então, não é uma profissão, né? Embora esteja lá no imposto de renda, é um ofício. E eu gosto muito dessa ideia, e você a trouxe várias vezes, eu achei muito legal. Eu queria só fazer uma pergunta para abrir aí para o pessoal, que a gente possa pensar junto, né? É assim, em que momento você acha que, na prática clínica, o analista percebe que algo deixou de ser apenas de escuta de sentido, que é uma coisa que a Márcia trouxe, você trouxe, e passou a operar como uma leitura? Em que momento o analista percebe isso, pode se dar conta disso, que isso está acontecendo? Tá? Mais alguém? Eu vou falar, então, e aí, né? Ai, posso só fazer uma questão, então? A Andréia fala. É porque, quando você traz a questão que fazemos quando fazemos análise, né, essa questão do Lacan, eu fico pensando numa nova forma de amar. Né? O percurso de uma análise me parece que diz respeito a um percurso sobre o amor. Sim. Como o modo como o sujeito recebe do outro, né? Os significantes, seus investimentos, né? E a forma como, então, ele se oferece ao gozo na relação com o outro. E, de alguma forma, o percurso de análise vai enxugando o excesso desse sofrimento sobre essa forma de amar. Também é alguma coisa da qual ele não pode prescindir, porque ele só sabe assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Andréia, de como é que você entende essa questão do percurso de uma análise, da passagem de analisante a analista, com relação a essa nova forma de amar. Né? Porque me parece que tem a ver com um ponto de uma certa solidão, né? Mas de uma solidão que inclui o laço com o outro. Sim. Também. Né? E, pegando uma carona na questão da Nara, a questão da Nara também é a minha questão. O que você acha que esse enxugamento do campo do significante, essa passagem do inconsciente estruturado como uma linguagem, o percurso de uma análise, a esse ponto da clínica, do real, do gosto, quer dizer, isso é alguma coisa que o analista pesca, isso diz respeito a uma aposta do analista sobre aquilo que ele lê, porque a gente sabe que esse é um tempo muito difícil também para o analisante. Sim. Né? Com relação a processos de melancolização, de ódio dirigido ao analista, que diz respeito à queda do analista também, né? Então, a gente conversar sobre isso. Então, agradeço as questões, né? Não sei se vou conseguir responder a todas, mas vamos bater uma bola em relação a isso, né? Então, a lógica, né, que o objeto é perdido, né, que Freud já de saída já trazia isso, né, é isso que, de alguma maneira, que eu penso que é isso quase que sustenta, né, todo o arcabouço teórico, né, de Freud. Né? E Lacan vai falar sobre, né, Freud falava sobre o traumático, né, e Lacan vai falar sobre o traumatismo. Né? Lacan faz uma aproximação ali do traumático, né, do traumatismo como o furo. Né? Quer dizer, somos habitados, né, por esse furo. Né? E com isso, né, criamos véus, né, ficções. Né? A gente não é sem isso. Né? O trabalho, né, quer dizer, então, de alguma maneira, né, tem alguma coisa que o Lacan coloca ali, né, de que isso está na estrutura. Né? Esse furo está na estrutura. Né? Quer dizer, Freud colocava, né, isso que ele leu em Freud, né, o objeto é perdido, né? O Lacan relê isso, só que com outros recursos. Né? Lacan tinha outros recursos, né? A linguística, a matemática, né? Que Freud não tinha. Né? Então, pensar, né, o percurso de uma análise, né,
não é sem, né, a gente poder pensar nas operações, né, que estão em jogo aí numa análise, né, que é poder lidar com a falta, né, lidar com a perda, né, e para tomar isso como causa, né? Então, são operações, né? A falta que tá em mim, que está no outro, né? A perda, né? Que é uma operação importantíssima diante de uma análise, né? O sujeito consentir na perda, né? Quer dizer, em última instância, né, a gente pode pensar, somos constituídos pela linguagem, somos constituídos pelo outro, né? Mas a gente pode pensar que, no fundo, uma análise, né, ela é uma operação de luto, né? Ela é um trabalho de luto, né? De luto né, de luto do objeto, né, do luto do falo, né, do luto do outro, né? Então, uma análise, né, ela é um trabalho, né, de um certo luto, né? E, de alguma maneira, né, o analista precisa pagar esse preço, né? Eu fiz aquela aula, né, sobre o que se paga, né, numa análise, né, e tem a ver com isso, né? O descer do analista, né, tem a ver com um pagamento, né, a esse vazio, né? O analista precisa descer desse lugar, né? Não estar ali de uma maneira né, que consista, né? A Márcia trouxe, né, o Seminário 8, né, que é um seminário importante do Lacan, né, e ali começa a se esboçar, né, a questão do desejo do analista, né, o Lacan fala ali da atopia de Eros, né, ou seja, o analista é esse que não tem um lugar fixo, né, esse que não tem um lugar pré-determinado, né, e que é pela via do amor, né, onde ele, de alguma maneira, aceita esse amor, mas a gente sabe que ele não é objeto desse amor, né? Porque se ele se toma como objeto desse amor, né, o Lacan vai dizer, né, esse é o amor, né, vamos dizer assim, da morte do inconsciente, né? Esse é o amor do fechamento do inconsciente, né? Quer dizer, então, esse é um amor, né, onde se aceita, né, de alguma maneira, o jogo, né, para entrar no jogo, né, mas não se responde desse lugar, né? O lugar do analista é oferecer ali o vazio, né? Então, Lacan, né, no seminário, né, 8 da transferência, traz esses dois textos, Atopia de Eros, né, e o analista e seu luto, né? Quer dizer, não é sem isso, né? E aí, falando do amor, né, falando um pouco dessa questão que a Andrea traz, né, a análise, né, ela é, né, a gente pode pensar, né, como um trabalho de luto, né, e isso tem a ver com o amor, né, com o amor idealizado, né, com o lugar do falo, né, com a sustentação do outro, né, sustentar, né, porque a sustentação do outro, né, ela justamente se dá porque o sujeito se oferece nesse lugar, né, para ser amado, né? A gente tomar ser amado da maneira mais diversa possível, né? Porque é importante que a gente também possa escutar, né, que o ser amado, né, tem uma relação, né, com o falo e com o objeto ar, né, que é um condensador de gozo, né? Então, o sujeito se oferece ali, né, a partir das suas marcas pulsionais, né, né, das mais diversas maneiras, né? Então, é importante também desidealizar, né, o que é o ser amado, né? Tem uma desidealização, né, que é importante, né? Mas é também uma travessia, né, desse amor, né, desse amor que é a morte do inconsciente, né, desse amor que visa, né, a complementariedade, né, que visa o igual, né, e no final, né, portanto, né, se eu estou falando de luto, né, numa análise é preciso deixar cair muitas coisas,
né? Muitas coisas, as identificações, né? O próprio amor, né? Ao final da análise, o analista também cai nesse lugar, né? O analista sabe, né, e o Lacan fala isso, né, que o destino dele, né, é um rebotalho, né? O destino do analista, né, é cair ao final da análise, né? Então, sem nenhuma idealização em relação a esse lugar, né? E aí, né, o Lacan vai falar da possibilidade de um amor, né, mais ligado à contingência, né? Um amor onde o outro, né, o outro entra, sim, né, o laço social está ali em jogo, né, mas é um amor que já está esvaziado das questões fantasmáticas, né? E, portanto, né, é um amor que suporta, né, o sujeito na sua própria solidão, né? O outro, ele não vem para complementar, né? Portanto, é um amor, né, que inclui a diferença, né? Que inclui a falta, né? Que inclui a castração, né? Então, é um amor, né, que, vamos dizer, é quase que um amor esculpido, né? Vamos dizer, né? A gente pode falar disso, né? A Márcia trouxe aí a questão do escultor, né? Pela via de pôr e pela via de tirare, né? É um amor que passou, né, por uma dilapidação, vamos dizer assim, né? O sujeito está sozinho na sua solidão, né? O sujeito reconhece qual é a sua posição em relação ao objeto, né? Porque alguma coisa já se atravessou ali, né? No entanto, né, é um amor mais digno, como Lacan vai dizer, né? Não é um amor da cola, né? O amor imaginário, né? O amor que né, faz cola, né? Esse amor idealizado, né? Esse amor, né, da entrada em análise, né, é um amor que faz cola, né? É um amor muito imaginário, né? Quer dizer, e é desse lugar que o analista precisa se desviar, né? Para que ele possa oferecer ali o seu vazio, né? E não responder desse lugar, né? Quer dizer, e aí começa-se uma análise, né? Nessa atopia de Eros, né? Então, a Naira traz uma questão que eu acho muito legal, né? Que eu tentei trazer aqui para a gente poder conversar, né? Que é sobre a questão da transmissão, né? Porque aquilo que faz um efeito de transmissão, né? É sem o saber, né? É sem qualquer possibilidade, né? De intenção, né? Mas alguma coisa passa ali, né? A psicanálise lida com isso, né? Com esse e eu tentei trazer isso, né, no meu texto, né? Com alguma coisa que não se antecipa, né? Com alguma coisa que faz parte do insabido do inconsciente, né? Então é uma transmissão que leva em conta o real, né? A formação do analista, né, precisa, né, levar em conta o real, né, o tornar-se analista, né? E, portanto, né, a própria relação, né, com o ensino, né, que eu tentei trazer um pouco aqui, né, sobre essa relação subjetivada, né, com os conceitos, né, porque né, se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né, e a gente sabe que né, construir uma relação subjetivada com os conceitos, né, passa necessariamente, né, por se colocar à prova, né, por passar por essa experiência e colocar o seu inconsciente, né, em questão, né, ou seja, pagar um tributo a isso, né, o analista precisa pagar um tributo a isso, né, ao vazio, né, à castração, né, ou seja, há de consentir com a perda,
né, esse consentimento com a perda, né, que é diferente de pensar na relação com a falta, né, é um trabalho fundamental. Né? E aí a psicanálise, né, é radical. Né? Existe uma radicalidade nisso, eu leio isso assim. Né? E essa questão, como é que se faz um analista? Né? Na verdade, a gente não tem como responder a isso. Né? Tem alguma coisa que se opera, né, a partir de uma análise, né? O que se espera de uma análise é um analista. Né? O analista quem é o analista? É aquele, né, que passou pela experiência, né, de ter transmutado, né, o seu inconsciente em discurso. Né? Ele passou por essa experiência, ele se ofereceu a esse lugar, né, sabendo que há restos. Né? Mas nem todos que passam, né, por uma análise vão escutar outros. Né? Mas esses, né, que estão, né, imbuídos, né, do ofício, né, de escutar outros, né, a experiência, né, de consentir com a perda, né, com a perda dos lugares, né, ligados ao ideal, né, é fundamental, né, para que ele possa oferecer, né, esse lugar vazio, né, o desejo do analista. Né, o desejo do analista, né, ele não é sem uma articulação, né, com isso que a gente toma, com a ética da psicanálise, né, com a ética do desejo. Isso está totalmente articulado. Né? Enfim. Então, queria trazer, né, a questão que eu falei que acho que é importante a gente poder conversar um pouquinho, sobre esses dois epígrafos, né? Na verdade, um epígrafo, né? A arte. Né? Quer dizer, o que está em jogo no livro? Né? Qual é a questão, né, que se coloca aí, né, entre a escuta significante, né, que é um tempo importante de uma análise, obviamente, né, e a leitura? Né? A Naira pergunta um pouco sobre isso. Né? E a gente sabe que para ler, né, é preciso um texto, né, de alguma maneira. Né? É preciso né, que a via significante, né, esteja em jogo ali na escuta. Né? Porque é justamente nesse esvaziar do sentido, né, porque o trabalho do analista é um trabalho de esvaziar sentido. Né? A gente opera por essa via. Né? Como, né, Márcia falou, né, o sujeito chega carregado de sentido, né? Traz um sentido que tem a ver com aquilo que ele pode construir, né, a partir da sua relação com a sua trama, né, fantasmática. Né? Então, a arte, né, da escuta equivale quase a de bem dizer. Né? Essa frase do Lacan, né, ela tem uma distância temporal de 10 anos, né? Dessa outra formulação que o Lacan traz, né, aquele que me interroga também sabe me ler. Né? Tem 10 anos de percurso aí. Né? Então, o saber ler, né, ele tá articulado de alguma maneira ao bem dizer. Né? E o saber ler, né, e o bem dizer, né, estão do lado do analista, obviamente. Né? Então, a psicanálise, né, ela não é só uma questão de escuta, né, de escuta significante. Ela é também, mas ela não é só. Né? Na medida, né, em que ela não é uma terapia da fala. Né? A gente sabe, né, que existem terapias da fala, né, as mais diversas, nomeadas. Né? Mas a psicanálise não é uma terapia da fala. Né? Quer dizer, o que está em jogo, né, é poder fazer uma leitura, né, nesse sentido de poder ler o sintoma.
né? E é interessante porque quando a gente pensa a relação com o sintoma, né, nas formações do inconsciente, né, o sintoma ele tem um caráter permanente, né, diferente do ato falho, né, do lapso, né, que tem que são evanescentes, né, eles aparecem para sumir, né? O sintoma tem um caráter permanente, né? E de alguma maneira, né, isso faz com que, né, a Márcia trouxe isso também, né, quer dizer, a gente não se cura do sintoma, né? Não há essa possibilidade de a gente achar que a gente vai se ver livre do nosso sintoma, né? A gente vai lidar com ele, mas a gente não vai. Já te dou a palavra, Angélica, só um instantinho, né? Então, a leitura, né, consiste, de alguma maneira, em distanciar, né, a fala e o sentido, né? Tem alguma coisa ali na leitura, né, que é para além, né, disso que se escuta como sentido, né? A leitura é poder ler, né, o que está fora de sentido, né? Poder ler como letra, né? Quer dizer, isso que eu trago, que Lacan leu em Freud, quando ele aponta o retorno a Freud, né? É preciso ler a letra de Freud, mesmo que Freud não tenha escrito, né? O Lacan lê algo ali, né? E a leitura, né? Ou seja, poder ler naquilo que se escuta, né? Tem uma certa relação com isso, né? Com isso que é borda, né? Entre simbólico e real, né? Com isso que comparece pela via do significante, né, mas não se presta, né, à compreensão, né, não se presta ao sentido, né? Então é isso, vamos conversar mais. Fala, Angélica. Eu gostaria de passar a palavra para os nossos convidados. Queria que Legal. vocês pudessem fazer as questões de vocês, os comentários de vocês. Eu, Andréia, Naira, Andréia Pires, Márcia, a gente se encontra toda semana, a gente se fala todo dia, a gente está aqui para ouvir vocês, né? Esse trabalho é nosso, né? São as nossas janelas abertas a vocês. Então, por favor, façam a gentileza de trazerem coisas que mobilizaram vocês na fala da Andréia, da Márcia, da própria Andréia Pires e da Naira, que fizeram colocações. Queremos ouvir vocês. Vamos lá, gente. Tenho certeza que tem pensamentos aí, tem dúvidas, associações, vamos lá. E começa. Oi. Olá, boa noite. Boa noite. Eu estava ouvindo a Andréia comentar, né, falar, e achei excelente tudo que você falou, parabéns. É uma articulação maravilhosa da teoria mesmo que você tem. Eu fiquei muito pensativo em relação aos processos de contratransferência da clínica, né? Eu tenho uma tendência que eu já venho pensando há algum tempo sobre os casos que eu levo à supervisão. Eu reparei que existe um padrão nos casos que eu geralmente opto por trazer a supervisão, né? Alguns casos, de certa forma, são mais difíceis assim de serem trabalhados, né? Demandam um setting um pouco mais elaborado. E eu tenho percebido que existe um certo padrão, né, de identificação com alguns pacientes, né? Essa projeção de você se identificar, de fato, com o que o analisante está trazendo, né? De ver a sua história, da sua análise pessoal refletida no que você está ouvindo. E nada
mais simbólico do que isso para nos colocar diante de um suposto saber. Uma vez que, se você tem algo na sua, né, na sua história, na sua análise pessoal pela qual você passou e elaborou, você, de certa forma, se vê diante de um suposto saber, porque você já atravessou aquele momento que você está identificando ali no teu analisante, né? E aí surge a demanda do excesso de acolhimento, da sugestão, de alguns tropeços clínicos, vamos dizer assim, né, indo para um viés mais lacaniano, de que você não deve fazer uma sugestão, de que você não deve, né, trazer essa identificação, essa contra-transferência tão projetiva diante do desejo do outro. Sim. E eu geralmente levo esses casos para supervisão, porque eles me tocam por uma perspectiva muito da insegurança, né? Sim. Uma vez que eu tenho essa identificação da escuta, né? E acabo perdendo a capacidade de ter uma escuta mais flutuante, acabo focando mais em algum detalhe da história, associando aquilo a alguma coisa que eu já passei, que eu já elaborei. Eu percebo que vem junto a isso uma vontade de uma sugestão, de um acolhimento, uma emergência, né, digamos assim, ajudar ou até mesmo de salvar os nossos analisantes, né, de acelerar esse processo. E a gente sabe que isso pode acabar levando a digamos, uma psicanálise selvagem, talvez. E então, por isso, eu acho que, né, eu tenho percebido que por isso eu sempre trago esses casos à supervisão, para pedir uma ajuda ao meu supervisor, né, no sentido de, olha, tô sentindo novamente que isso aqui está me demandando mais análise, mais elaboração da minha análise pessoal diante dessa escuta, né? E aí a gente sai dessa posição de analista e vai para a posição do analisante, né? Troca, né, de posição e olha, isso é muito importante. Eu fiz essa associação, assim, ouvindo você falar, que é algo que tem me atravessado muito nesse momento, assim, da minha clínica. Sim. Obrigada, Ricardo. Legal isso que você está trazendo, né? Porque o Lacan fala um pouco sobre isso, né? Quer dizer, quando aparecem questões contra-transferenciais, né? A melhor coisa que o analista pode fazer é levar para a supervisão mesmo, né? Levar para análise, né? Ele diz literalmente isso, né? Mas ele fala uma outra coisa também. Quando o analista percebe, né? O analista precisa ficar meio de boca calada. Né, ele dá esse toque, assim, né, justamente para não atravessar, né, esse limiar. Né? E quando o Lacan fala, né, de sujeito suposto saber, né, ele vai dizer que sujeito suposto saber, né, é sujeito suposto ao inconsciente. Né? É um sujeito suposto ao inconsciente. Né? Quer dizer, que sujeito não é pessoa, né? É um sujeito, né, nesse sentido, é o inconsciente, né, é o sujeito assujeitado, né, ao inconsciente. Né? Então, o analista deve realmente se abster desse lugar de que ele sabe mais, né, de que o saber dele, né, pode servir para o seu analisando, né, porque não pode. Né? Freud é muito feliz, né, nas suas formulações, né, quando ele dizia, né, que ele antecipava, né, para os seus analisandos,
né, soluções, né, ou dizia alguma coisa do tipo, olha, você tá com, né, uma questão desejante em relação ao seu pai, você está com raiva do pai, né, ou seja, quando ele introduzia, né, algum saber, né, antecipado para os seus analisantes, né, o Freud sacava, né, que isso não tinha a menor eficácia, né, e às vezes causava resistência, né? Causava o fechamento do inconsciente, né? Então, é importante isso que você está trazendo, né? Porque acredito que não só você, né? Muitos analistas iniciantes trazem essa questão, né? Essa é uma questão para muitos, né? E é uma questão importante, né? E é isso que você está dizendo, né? Quando perceber, né, as questões contratransferenciais, é isso, leva para a supervisão, leva para a análise, né? E, ó, boca calada. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. A gente teve uma noite de trabalho enfim, que a gente vai olhar com mais cuidado nesse tempo, né, que a gente deixa a vocês. A gente está sempre nessa perspectiva de escutar um pouco mais vocês, aí a gente acaba se animando nas nossas conversas aqui. Ricardo, obrigada pela sua participação. Você traz uma questão realmente que aparece, pelo menos na minha conversação clínica, com muita frequência. Quero agradecer a Andréia por essa aula linda. A gente pode entender que essa é uma conversa que vai ressoar entre nós, Andréia, por bastante tempo, porque fala da gente como supervisor, como professor, né? Fala da gente nas nossas relações com os nossos alunos e supervisionandos, fala de gradiva, né? Institucionalmente como gradiva, de uma forma muito importante. Agradecer a Márcia o debate e a participação. Tem uma dobradinha de vocês que eu acho que faz um elo, né, de uma forma muito amorosa, né, e eu acho que a permissão, inclusive para o Ricardo poder participar, né, é essa articulação amorosa aí que se faz nesse diálogo. Uma noite bem tranquila para vocês. A gente vai dando notícias pelo Instagram, pelo grupo de WhatsApp das atividades extras, nossas programações para março. Boa noite, pessoal.